Bem-vindo a Bangladesh, um país que você talvez nunca tenha considerado, mas que pode surpreender até o viajante mais experiente. Você sabia que este estado, com uma população gigantesca, se esconde no mapa como um fantasma perdido entre vizinhos mais conhecidos? E aqui vai um fato interessante. Na capital Dhaka, você pode encontrar cabeleireiros e dentistas de rua que trabalham nas calçadas, como se fosse o mercado mais comum. Uma cena e tanto, não é? Mas há coisas ainda mais estranhas, como um rio que desaparece e reaparece, como se estivesse brincando com os locais. E você já ouviu falar sobre como, em Bangladesh, vilarejos inteiros afundam diariamente? Os habitantes simplesmente vivem com isso, como se fosse algo normal. E isso não é tudo. Nas águas deste país flutuam barcos únicos, feitos de bambu e garrafas plásticas vazias. Sim, você não ouviu errado. É impressionante como este país pobre se tornou um líder mundial na produção de roupas, mas talvez não seja tão surpreendente assim, quando se pensa bem. Pronto para mergulhar no mundo de Bangladesh. Fato 1. Bangladesh, um pequeno país com enormes mistérios. Como é possível que esse minúsculo pedaço de terra, do tamanho da Bielorrússia, consiga ser o oitavo mais populoso do mundo? Não é apenas um número, é uma realidade onde mais de 170 milhões de pessoas vivem em condições que podem chocar qualquer um. Aqui, os rios não apenas fluem, eles parecem seres vivos que definem a vida. As pessoas constroem suas casas sobre a água e aprendem não apenas a sobreviver, mas a lutar contra as inundações que podem arrasar vilarejos em questão de horas. Imagine, você sai à rua e em vez de asfalto, encontra um rio, onde os locais pescam, lavam louça e até fazem negócios. É uma verdadeira vida à beira do abismo, onde a pobreza não é apenas uma estatística, mas uma realidade cotidiana que molda o caráter. E apesar de todas as dificuldades, aqui reina uma cultura incrível, repleta de tradições vibrantes e um otimismo sem fim. As festas locais não são apenas celebrações, são verdadeiros espetáculos que podem ofuscar qualquer grande evento no mundo. O mais surpreendente é como eles conseguem preservar sua identidade e tradições em meio a essa luta incessante pela sobrevivência. Aqui está o paradoxo: um país que poucos conhecem, mas que se mantém firme apesar de todos os desafios. Fato 2. Na calçada, quando a pobreza se torna um negócio. Dhaka não é apenas a capital de Bangladesh, mas uma verdadeira arena para empreendedores de rua. Se você pensava que um salão de cabeleireiro era apenas um espaço estilizado com cheiro de laque e escovas, você está muito enganado. Aqui, nas calçadas, é possível encontrar cabeleireiros de rua que cortam os cabelos dos clientes sob o céu aberto. Imagine só, uma pessoa sentada em uma cadeira, cercada pelo barulho, agitação e talvez até pelo aroma de um prato de rua recém-preparado. E não se trata apenas de cortes de cabelo. Em Dhaka, você pode até encontrar dentistas e médicos trabalhando na calçada. Isso mesmo, não é piada. Pessoas que não podem arcar com clínicas caras buscam ajuda desses especialistas. E acredite, fazem isso com total confiança. Dentistas de rua podem extrair um dente por alguns dólares, e médicos oferecem assistência em situações de emergência. Isso não é apenas uma prática comum, é a norma, e não há nada estranho nisso para os locais. É como um filme indiano, engraçado, triste e ao mesmo tempo emocionante. Eles se adaptam às circunstâncias, sobrevivem em condições que nos deixariam em choque. Cada calçada aqui é uma microeconomia com suas próprias regras e leis, e as pessoas que trabalham nas ruas lembram que, nas situações mais difíceis, criatividade e engenhosidade se tornam verdadeiros salva-vidas.
Portanto, quando você ver alguém com uma máquina de cortar cabelo ou um instrumento médico nas mãos, saiba que isso não é apenas sobrevivência, é uma filosofia inteira, onde a inventividade do dia a dia se torna a chave para a vida. Fato 3. Padma, o rio que joga de esconde-esconde. Em Bangladesh, há o rio Padma, e se você pensou que os rios sempre fluem suavemente, está muito enganado. Padma não é apenas um rio, é um verdadeiro feiticeiro que sabe desaparecer diante dos olhos. Imagine, você está na margem e após o cis, pisas algumas horas, já é apenas terra seca. Trechos inteiros do rio podem secar, como se alguém tivesse despejado um balde de água no deserto. E isso não é apenas um capricho da natureza, é resultado das mudanças climáticas e da atividade humana. Os moradores locais, acostumados a esse jogo, aprenderam a se adaptar às vontades de seu rio. Eles cultivam seus campos de arroz em lugares onde a Padma já se alargou antes, e quando o rio retorna, colhem em dobro. É como jogar roleta russa. Nunca se sabe quando sua propriedade estará submersa e quando estará seca. Além disso, esses dramas aquáticos criam um ecossistema único, onde os mesmos lugares podem ser tanto lar para peixes quanto campos agrícolas. Os locais, apesar de sua dependência do elemento aquático, conseguem tirar proveito dessa inconstância. Eles sabem que o rio não é apenas um recurso, mas parte de suas vidas, e vivem em harmonia com esse ciclo instável, mas fascinante. Portanto, quando você vir a Padma em seu estado volúvel, lembre-se de que, para os locais, não é apenas um rio, mas um estilo de vida inteiro, entrelaçado como fios em uma tapeçaria. Fato 4. Inundações em Bangladesh, uma catástrofe cotidiana. Como é possível que em Bangladesh todos os verões vilarejos inteiros sejam inundados e os locais encarem isso como algo normal? Pois é, não é brincadeira. A cada ano, na temporada de monções, quando o céu decide fazer um verdadeiro espetáculo de chuvas, os rios transbordam e a água invade tudo que encontra pela frente. As pessoas aqui aprenderam a viver em condições que, para a maioria de nós, seriam um verdadeiro pesadelo. Imagine só, casas construídas em plataformas flutuantes, como se fossem parte desse mundo aquático. Aqueles que não conseguem elevar suas moradias enfrentam um destino que pode parecer horrível, mas para os locais é parte de sua realidade. E as crianças? Elas estudam em escolas flutuantes, onde as aulas acontecem em pleno água. Sim, você não ouviu errado. As aulas de matemática e idiomas são ministradas em barcaças, e isso não é apenas prático, mas também divertido. As inundações aqui não são apenas um desastre, mas parte de um ciclo anual. As pessoas se adaptaram como verdadeiros mergulhadores. Sabem como construir suas casas para que, durante as inundações, não afundem, mas, ao contrário, flutuem na superfície. É engraçado, mas é verdade. Os moradores veem a força da natureza não como um inimigo, mas como um velho conhecido, com o qual é preciso aprender a conviver. Vivendo nesse mundo aquático, desenvolveram uma sabedoria que, para nós, poderia parecer absurda. E assim, entre inundações e chuvas, a vida continua, e Bangladesh se mantém à tona, apesar de todos os caprichos da natureza. Fato 5. Barcos de garrafas plásticas e bambu. Como sobreviver na água. Você já se perguntou como é viver na água, onde cada dia é uma luta pela sobrevivência? Em Bangladesh, onde as inundações não são raridade, os moradores encontraram uma maneira não apenas de se locomover pelas áreas alagadas, mas também de se adaptar a essa realidade aquática. Barcos feitos de garrafas plásticas e bambu não são apenas um projeto criativo para o Instagram, mas sim um meio de transporte vital. Imagine
Durante as cheias dos rios, quando tudo ao redor está submerso, esses barcos se tornam verdadeiros salva-vidas, permitindo que as pessoas cheguem aos seus compromissos ou salvem seu gado. Eles são leves, estáveis, o mais importante, custam quase nada, considerando que, em Bangladesh, o problema do lixo não é tão raro como em outras partes do mundo. Artesãos locais, como verdadeiros magos, transformam o lixo em coisas úteis, usando bambu como estrutura e preenchendo-a com garrafas vazias. Esses barcos são um símbolo de sobrevivência, mas também uma forma de arte que demonstra como é possível extrair proveito do que os outros consideram lixo. Ao ver um desses barcos, você logo entende. Não é apenas um meio de transporte, é toda uma filosofia de vida. Em meio às águas turbulentas e às cheias dos rios, são essas soluções engenhosas que permitem que as pessoas não apenas sobrevivam, mas também continuem sua vida cotidiana, desafiando a força da natureza. Fato 6. Pobre, mas estiloso. Bangladesh é a capital da moda da Ásia. Você já parou para pensar que em um país com infraestrutura mínima e inundações constantes se encontra o segundo maior exportador de roupas do mundo, depois da China? Sim, isso não é uma piada. Bangladesh, com suas casas frágeis e ruas onde cada dia é um teste de sobrevivência, se tornou um verdadeiro gigante da indústria têxtil. Como isso é possível? Aqui, fábricas crescem como cogumelos após a chuva, e a mão de obra barata faz seu trabalho. Trabalhadores que labutam 12 horas ou mais por dia, ganhando uma miséria, não são apenas estatísticas. São pessoas reais tentando sustentar suas famílias nesse inferno aquático. Eles costuram roupas para marcas conhecidas, e enquanto nós navegamos na internet decidindo o que vestir, alguém em Bangladesh sua atrás de uma máquina de costura para garantir nosso estilo. Essas fábricas de roupas são verdadeiras fábricas de sonhos e, ao mesmo tempo, fábricas de pesadelos. Em uma parte da cidade, milhares de trabalhadores estão em ação, enquanto, em outra, caminhões passam apressados, prontos para enviar toneladas de roupas para diferentes cantos do mundo. Bangladesh pode ser chamado com propriedade de capital da moda da Ásia, pois é como uma fábrica onde se criam visuais perfeitos para todos nós. Mas a que custo? As condições de trabalho aqui são um assunto à parte, pois não se trata apenas de moda, mas de vidas humanas que muitas vezes ficam em segundo plano. Portanto, da próxima vez que você comprar um vestido ou uma camiseta, pense: quem e em que condições fez isso? Fato 7. O teto do trem, um novo nível de mobilidade. Se você pensa que se locomover pelos tetos dos trens é coisa apenas de filmes ou de shows de esportes radicais, você está muito enganado. Em Bangladesh, isso é uma realidade. Sempre que as festas se aproximam, os vagões dos trens se transformam em verdadeiras latas de sardinha. As pessoas, como formigas, se aglomeram para deixar as cidades e voltar para suas famílias. Imagine só, você está em cima do teto de um trem, o vento bagunça seus cabelos, enquanto o mundo abaixo de você avança em um turbilhão de vida e caos. Na verdade, isso não é apenas adrenalina, é uma necessidade. Os trens ficam tão lotados que é impossível conseguir um lugar sentado, quanto mais em pé. Sempre que as festividades se aproximam, as empresas de transporte simplesmente não conseguem lidar com a enxurrada de passageiros. Por quê? Porque a infraestrutura do país deixa muito a desejar. Não há como aumentar o número de trens ou vagões para lidar com o imenso fluxo de pessoas. E o que mais as pessoas podem fazer, se não subir no teto? Não é apenas divertido, é uma questão de sobrevivência. O governo, claro, promete melhorar a situação, mas, na prática, parece que só joga mais lenha na fogueira. Todo ano a mesma história.
Faltam trens, os tetos se tornam locais de descanso e a vida continua. Então, quando você estiver em Bangladesh, não se surpreenda se ver uma verdadeira multidão de corajosos aproveitando a viagem no teto. Para eles, isso não é um esporte radical, é algo cotidiano. Fato 8. Onde cada centímetro vale ouro. Em Bangladesh, mais especificamente em Dhaka, a densidade populacional não é apenas uma estatística, é uma realidade que impacta a mente quando você começa a perceber que mais de 20 milhões de pessoas vivem aqui. Agora imagine ruas que podem ser atravessadas em poucos minutos, mas que, na prática, se transformam em verdadeiros labirintos, onde cada pedacinho de terra é utilizado ao máximo. Esqueceu os parques e as áreas verdes? Em Dhaka, eles simplesmente não existem. As pessoas habitam minúsculos cômodos, e cada metro quadrado é uma verdadeira preciosidade. Se você acha que o espaço público é apenas um lugar para passear, está muito enganado. Aqui ele se torna uma arena para comércio, interação e até para celebrações familiares. Não dá para simplesmente sair à rua e desfrutar do ar fresco. Aqui, o ar geralmente está impregnado com aromas de comida de rua e o zumbido de um fluxo interminável de carros. Mas, para ser sincero, isso nem sempre é ruim. Nesse caos, há vida, energia e até mesmo beleza. As pessoas encontram maneiras de se adaptar, criar comunidades e descobrir alegria em cada dia, apesar das condições em que vivem. Os vendedores ambulantes, que tomam conta de cada esquina, tornam-se verdadeiros heróis dessa selva urbana, pois são eles que representam a conexão entre as pessoas, criando não apenas uma economia, mas uma cultura genuína. Então, quando você estiver passeando por Dhaka, não se apresse em tirar conclusões sobre como é difícil viver aqui. Apenas pare e observe como cada pessoa utiliza o espaço ao seu redor. Fato 9. O coração verde de Bangladesh. Vamos falar sobre Sundarbans, uma floresta de mangue que não é apenas enorme, mas colossal. É o maior ecossistema de mangue do planeta, onde a natureza brinca de esconde-esconde com os humanos, e os tigres de Bengala são as verdadeiras estrelas deste espetáculo verde. Aqui vai um fato interessante. Cerca de 200 tigres habitam este lugar, que talvez sejam os últimos defensores deste habitat único. Mas, para ser sincero, essa idílica cena está ameaçada. Devido às mudanças climáticas, ao desmatamento e à poluição da água, Sundarbans está lentamente, mas seguramente, se afundando. E acredite, isso não se trata apenas do desaparecimento de árvores, é a perda de um mundo inteiro, onde cada pedacinho de vida desempenha seu papel. Não é apenas um lugar, é um ecossistema que está na corda bamba. Você já viu um tigre emergir da água, sua pelagem brilhando ao sol? É uma visão que deixa sem palavras. Mas aqui está o problema. Se continuarmos a tratar a natureza de forma tão irresponsável, em breve não teremos mais oportunidades de ver essa beleza magnífica. E os moradores locais? Eles vivem com o medo constante de inundações e da perda de seus meios de subsistência. A vida deles não é apenas uma luta pela sobrevivência, é uma luta pela preservação da cultura e do legado que pode desaparecer como fumaça. Portanto, se você pensa que Sundarbans é apenas um lindo lugar para fotos, você está muito enganado. É um território onde a vida e a morte andam lado a lado. E cada vez que você vê um tigre, lembre-se, não é apenas um animal, é um símbolo da esperança de que a natureza ainda pode triunfar. Fato 10. Título: Caçadores de navios. Como embarcações antigas se transformam em metal nas costas de Bangladesh. Em Bangladesh, existe uma profissão da qual você provavelmente nunca ouviu falar: caçadores de navios.
Não se trata apenas de um trabalho exótico, mas de uma verdadeira indústria, concentrada no maior cemitério de navios do mundo, localizado em Chittagong. Aqui, à beira-mar, velhos e enferrujados navios que outrora navegavam pelos oceanos se transformam em montanhas de metal. Milhares de trabalhadores, armados apenas com ferramentas primitivas, desmontam manualmente esses gigantes como se fossem peças de um quebra-cabeça. Imagine, você está na costa e diante de você se apresenta uma cena digna de Apocalipse: gritos, barulho e fumaça de soldagem. Todo dia, aqui acontece uma verdadeira batalha pela sobrevivência, e este lugar não é apenas um cemitério, mas um ecossistema onde a rotina de trabalho se entrelaça com condições de trabalho brutais. Os trabalhadores enfrentam riscos que podem parecer insanos, desde quedas de alturas até intoxicação por produtos químicos. Mas eis o paradoxo: esse trabalho lhes proporciona o sustento, mesmo que o preço seja alto demais. Caçadores de navios não são uma fantasia romântica, mas a realidade onde cada dia é uma luta por um pedaço de pão. E se você pensa que profissões assim ficaram no passado, está enganado. Em Bangladesh, elas continuam a prosperar, e cada navio antigo é uma história que chega ao fim, mas também o início de outra, repleta de trabalho árduo e esperança por um futuro melhor. Portanto, da próxima vez que você avistar um navio cargueiro, lembre-se de que por trás de sua história não estão apenas os capitães e marinheiros, mas também aqueles que o desmontarão em peças, não deixando pedra sobre pedra. Fato 11. Título: Capacetes à escolha. Por que em Bangladesh eles não são usados em algumas áreas? Em Bangladesh, há uma situação estranha à primeira vista. Em algumas regiões, o uso de capacetes para motociclistas é oficialmente proibido. Como isso pode ser? À primeira vista, parece um completo absurdo, mas por trás dessa decisão há um verdadeiro jogo político. O fato é que o governo tenta regular o nível de acidentes e garantir a segurança nas estradas, mas, como sempre, a política se intromete. Capacetes não são apenas um elemento de segurança, mas também um símbolo de poder, que em alguns casos é percebido como uma interferência na liberdade pessoal. As autoridades afirmam que a proibição do uso de capacetes em determinadas áreas é uma maneira de aumentar a conscientização sobre segurança e criar uma cultura de condução, onde cada motociclista decide por si mesmo o que deve usar. E embora essa decisão possa parecer absurda, ela reflete as realidades locais e as tradições culturais. Os habitantes locais consideram os capacetes desnecessários, pois os veem como um atributo dos ricos. Assim, quando você vê um motociclista sem capacete, saiba que isso não é apenas imprudência, mas parte de uma complexa mosaico da cultura local e da política. No final, em vez de aumentar a segurança, assistimos a um conflito entre tradições e normas modernas, onde os capacetes se tornam um símbolo de resistência. Fato 12. Título: Através das religiões. O Ano Novo Budista em um Bangladesh muçulmano. Você sabia que Bangladesh é um dos poucos países muçulmanos onde o Ano Novo Budista é celebrado com grande entusiasmo? Pois é. Neste lugar, onde o islamismo reina, o budismo também encontrou seu espaço ao sol. Como isso é possível? Acontece que aqui as religiões não apenas coexistem, mas se entrelaçam como fios em um tecido, criando um padrão cultural único. Em abril, é comum ver nas ruas budistas cristãos e muçulmanos rindo e se alegrando juntos, celebrando o Pohela Boishakh, uma festividade que simboliza a chegada da primavera e a renovação da vida. Não se trata apenas de um desfile, mas de um verdadeiro festival de amizade e unidade, onde trajes coloridos, canções e danças se entrelaçam com tradições de diferentes culturas.
Os moradores, independentemente de sua fé, se reúnem para comemorar este dia, compartilhando iguarias e sorrisos. Sim, você não ouviu errado. Em Bangladesh, onde a religião pode ser um ponto de discórdia em outros países, aqui ela se torna uma ponte. E não são apenas palavras bonitas. É uma realidade onde as pessoas aprendem a aceitar umas às outras, em vez de se dividir. Portanto, se algum dia você estiver em Bangladesh, durante a celebração do Ano Novo Budista, lembre-se: isso não é apenas sobre budistas, é sobre todos nós, sobre unidade na diversidade. Fato 13. Título: Maratona de Casamentos. Quando o amor não conhece limites. Pense bem, um casamento em Bangladesh não é apenas um evento, mas uma verdadeira celebração que pode se estender por uma semana inteira. Sim, você não ouviu errado. Aqui, mesmo que você tenha apenas algumas moedas no bolso, o casamento será barulhento e cheio de gente, como um jogo de futebol em um estádio. Não são apenas os parentes e amigos próximos que são convidados, mas uma verdadeira multidão de amigos, vizinhos e conhecidos, centenas de convidados. À primeira vista, poderia parecer que em um país onde o nível de pobreza é alarmante, tais gastos são absurdos, mas não é o caso. Em vez de economizar, os locais organizam verdadeiras festas, oferecendo generosamente pratos alegres que parecem saídos de um conto de fadas. Não é de se admirar que muitos casais economizem por vários anos para o casamento, pois é a oportunidade de demonstrar seu amor e respeito pelas tradições. Não é absurdo que, em condições de recursos limitados, estejam dispostos a gastar tudo nesse dia? Entretanto, isso não é apenas uma questão de status. É uma maneira de unir famílias e comunidades, pois o casamento não diz respeito apenas a duas pessoas, mas a uma cultura inteira. E quando você vê todas essas pessoas se reunindo em uma casa, entende, não é apenas uma festa, mas uma verdadeira mosaico de vidas, onde cada detalhe é importante e cada sorriso vale ouro. Portanto, se algum dia você tiver a chance de participar de um casamento assim, prepare-se para um verdadeiro espetáculo, onde amor e tradições se entrelaçam em um único fluxo poderoso. Fato 14. Título: Rickshaw. Não apenas um transporte, mas uma galeria de arte em movimento. Vamos falar sobre os rickshaws em Dhaka. Eles não são apenas um meio de locomoção, mas verdadeiros ícones culturais. Na cidade são mais de 500 mil, e cada um deles parece contar sua própria história. Pensem como é, durante o horário de pico, atravessar ruas lotadas, enquanto ao seu redor circulam esses rickshaws vibrantes, como pássaros no caos da vida urbana. Cada rickshaw é uma obra de arte, onde a pintura manual a transforma em um verdadeiro masterpiece. E sabe o que é mais interessante? Esses rickshaws não apenas transportam pessoas, mas também se tornam parte da economia local. Famílias inteiras trabalham neles, e isso não é nada estranho. Imagine como os motoristas, generosamente compartilhando suas histórias sobre a vida e os hábitos, o guiam por ruas labirínticas, onde cada edifício, cada esquina respira história. Apesar de toda a agitação, o rickshaw não é apenas um transporte, mas uma experiência que permite que você sinta o pulsar da cidade. Na verdade, é como se você estivesse dentro de uma obra de arte viva, onde cada pincelada e cada detalhe tem sua importância. Portanto, se algum dia você estiver em Dhaka, não perca a oportunidade de andar de rickshaw. Não é apenas uma viagem, é um verdadeiro tour pelo mundo da cultura e do cotidiano local. Fato 15. Título: Bengali, a língua que está à beira do abismo. Vamos falar sobre a língua bengali, que está entre as 10 mais faladas do mundo. Sim, exatamente isso. Aproximadamente 100 milhões de pessoas falam esse idioma,
e esses números não são apenas estatísticas. No entanto, aqui está o paradoxo: fora de Bangladesh e da Índia, praticamente ninguém a estuda. Por quê? Porque simplesmente não se fala sobre ela. É difícil imaginar, mas essa língua tem uma história tão rica que pessoas foram à morte por ela, literalmente. Durante a divisão de Bengala, nas décadas de 1920 e posteriormente, quando as autoridades tentaram impor o inglês e o hindi, os bengalis lutaram por sua língua e cultura. Não são apenas palavras, é uma questão de identidade. Imagine como, naquela época, as pessoas saíam às ruas, prontas para dar a vida pelo direito de falar sua língua materna. E aqui está a pergunta: como é possível que uma língua falada por tantas pessoas permaneça nas sombras, como um livro esquecido em uma prateleira? Talvez isso seja simplesmente desfavorável, ou talvez seja porque o mundo está cada vez mais mergulhado na globalização e o inglês está se tornando a chave universal. Tudo isso cria um contraste interessante entre o enorme número de falantes da língua e seu desconhecimento no mundo. Afinal, vale a pena refletir. O que é mais importante? O número de falantes ou o legado cultural que eles carregam? Bangladesh é um verdadeiro país de contrastes. De um lado, você vê as incríveis conquistas de pessoas que, apesar de todas as dificuldades, continuam a lutar pelo seu lugar ao sol. Do outro lado, é um lugar onde a vida cotidiana se transforma em uma verdadeira epopeia. Não apenas a língua bengali, mas também a cultura e as tradições. Tudo isso passou por verdadeiros testes. As pessoas aqui não apenas se adaptam a condições difíceis, elas extraem lições disso e reconstroem suas vidas. Você não vai acreditar quantas histórias de heroísmo e resiliência podem ser ouvidas nas ruas de Dhaka ou em pequenas vilas. Cada dia é uma luta pela sobrevivência, mas também é uma incrível busca por progresso. Pense em como os moradores encontram alegria nas coisas simples, mesmo quando o caos está ao redor. Uma pergunta para você: qual fato sobre Bangladesh mais te surpreendeu? Escreva nos comentários, estou curioso para saber sua opinião. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para não perder novos vídeos sobre outros países, cheios de descobertas inesperadas. Conte-nos sobre qual país você gostaria de saber na próxima vez. Vamos juntos mergulhar neste mundo incrível.